Bom dia, oitavo ano. Agora, capítulo 7 do módulo 3, tá? A gente vai ver a parte de triângulos, tá? Vamos ver agora, nesse módulo, né? Triângulos e quadriláteros, tá? A nossa parte da matéria. Tá? Então, começando aí, uma introdução, vocês já viram isso, né? Deve ter visto com o Rafael, uma parte de triângulos. Agora a gente vai completar essa parte aí, né? No texto aí, página 100, do capítulo 7. Vimos anteriormente que os triângulos são polígonos com 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Também estudamos que, em um triângulo, a medida de um lado é sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Veja a seguir o triângulo ABC, ou, né, o símbolo do triângulo ABC, e alguns de seus elementos. Lados, né, tem aqui os lados AB, BC e CA, ou AC, tanto faz. Né, os vértices A, B e C, os ângulos internos A, B e C, com letras minúsculas, né, e um chapeuzinho aqui, ó, um maiúscula com chapeuzinho aqui também. E os ângulos externos D e F. Então, o que ele falou lá em cima? A medida de um lado é sempre menor que a soma dos outros dois. Tá? Neste triângulo, dizemos que o segmento AB é o lado oposto ao ângulo C. Tá? E BC é o lado oposto ao ângulo A. E CA é o lado oposto ao ângulo B. Tá? Então, aqui, ó, BC é oposto ao ângulo A. Ângulo A, lado oposto. Tá? AC, ângulo B, lado oposto, esse lado aqui. Tá? E o C desse ângulo aqui, o oposto ao AB aqui. Vimos também a seguir a propriedade a respeito da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo, tá, vai ser sempre igual a 180. Então, A mais B mais C vai ser igual a 180. Tá? A soma da medida dos ângulos internos do triângulo DEF é, aqui você vai somar 35, 57, 88. Tá? Essa soma aqui vai ser sempre 180. Qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos, 180 graus. Tá? No triângulo, determina a medida do ângulo I. Tá? Então aqui, ó, como é que eu vou fazer? Agora a gente vai trabalhar com equações. Tá? Lembrar lá atrás, a parte de equações. Então aqui você vai armar I mais 32 mais 116 vai ser igual a 180. Tá? Então I igual a 180 menos 148, né, que passou isso aqui para o outro lado. Né, 32 vem para o lado de cá e o 116 vem para o lado de cá. Só que ele somou aqui e já passou o total para cá. Então o ângulo I ele é igual a 32. Tá? Então se você somar 32 mais 32 mais 116 vai dar 180. Tá? Então essa parte de triângulo que nós vamos ver. Depois nós temos aqui, em relação à medida de seus lados, podemos classificar os triângulos em equiláteros, isósceles e escaleno. Tá? Triângulo equilátero. O que vem a ser um triângulo equilátero? Tá? Todos os lados têm a mesma medida. Tá? Então, os lados têm medidas iguais, têm a mesma medida, são do mesmo tamanho. Tá? Então, se um vale 10, o outro vale 10, o outro vale 10. Tá? Eles são iguais aqui, ó. Tá? Os lados são iguais. Triângulo isósceles. Tem pelo menos dois lados com medidas iguais. Tá? Então, dois dos seus lados aqui vão ser iguais. E um diferente. Então, E e F são iguais. Então, é um triângulo isósceles.
E o triângulo escaleno, tá? É o triângulo que tem os lados com medidas diferentes. Então todos os lados, tá, vão ter medidas diferentes. Podemos também classificá-los, tá, quanto à medida dos seus ângulos, ângulos internos. Tá? Aqui, ó, o exemplo A, B e C. Então, pelos ângulos internos em acutângulo, retângulo e obtusângulo. Tá? Então, primeiro aqui, triângulo acutângulo, tá? Agudo. Então, tem todos os ângulos internos agudos, tá? São mais finos, tá? Mais, tipo uma ponta, uma seta, tá? Mais fechadinho, tá? Ou seja, as medidas menores do que 90 graus, tá? Então, essas medidas aqui, elas são menores que 90 graus. Tá? Porque 90 graus a gente tem aqui, ó, o ângulo reto. Tá? Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Então, se ele é agudo, então isso significa que ele é menor do que isso aqui. Tá? Então ele vem, ó, aqui, ó. Ele é menor que 90 graus. Tá? Então todos os ângulos acutângulos, tá? O triângulo acutângulo, eles vão ter medidas aqui menores que 90 graus, tá? Triângulo retângulo, tá? Tem um ângulo interno reto, ou seja, com medida igual a 90 graus. Então é isso aqui, ó, tá? Então vai ter um ângulo com essa medida aqui, ó. Pelo menos um dos seus ângulos, tá? Tem que ser 90 graus. Aí ele vai ser chamado de triângulo retângulo. Tá? E o triângulo obtusângulo, tá, tem um ângulo interno obtuso, tá? Ou seja, com medida maior que 90 graus. Então a gente tem aqui, ó, um ângulo desse tipo aqui, ó, aberto, tá? Mais aberto. Então a gente tem 90 graus e o ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Deixa eu mudar aqui a cor. Botar preto. Então o obtuso ele vai ser aqui, ó. Maior que 90 graus aqui, ó. Tá? Então, ele sendo maior que 90 graus, ele é obtuso. Tá? Menor que 90 graus, ele é agudo. Tá bom? E o ângulo reto, que é o nosso famoso ângulo de 90 graus, tá? Então tem aqui, ó, G é maior que 90 e menor que 180, tá? Porque senão vai ultrapassar aqui a soma dos ângulos internos. Deixa eu ver aqui, já vem atividade? Já, então a gente começando aí. Então nós temos triângulo equilátero, isósceles e escaleno, né? Voltando aqui para a parte da matéria. Então, o triângulo, né? Equilátero, isósceles, escaleno em medida de lado. E acutângulo, retângulo e obtusângulo em relação aos ângulos. Então essas são duas formas da gente classificar os triângulos, tá? Ele é equilátero, isósceles e escaleno, se a gente for avaliar ele pelos lados. E vai ser acutângulo, retângulo e obtusângulo se for avaliar ele pelos ângulos, tá? Então, duas formas de se avaliar um triângulo. Aí vemos atividades aqui, tá, sobre essa parte. E depois a gente vai entrar em pontos notáveis, tá? Então, não vou entrar agora não, porque essa parte aqui, ela tem que ser bem explicada, porque tem vários detalhezinhos, tá? Ortocentro, incentro, circuncentro e baricentro. Então são os 4 pontos notáveis que a gente vai ver no triângulo aqui, tá? Então, exercícios.
tá? Podem fazer do 1 ao 5, tá? Vocês não, porque entra aqui o detalhe do compasso e eu não tenho como explicar aqui direitinho o compasso para vocês. Posso até tentar fazer isso aqui numa aula com o quadro branco, tá? Vou tentar explicar essa parte aqui para vocês. Como é que marca, como é que tira o meio do compasso para fazer o triângulo. Tá? Então façam até o número 5. Daqui depois a gente vai ver os pontos notáveis do triângulo, tá? E corrigir, na mesma aula, corrigir os exercícios. Tá ok? Bom dia.